Aleluia. Bom dia, amada igreja, a graça e a paz de Jesus, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Dá um glória, agradeça ao Senhor por tudo que você viveu essa semana. Como Deus é bom, amém? Amém. Como vocês viram, esse domingo nós já estamos aí todos preparados para o nosso alto de Páscoa. Já aí nos últimos preparativos, ontem tivemos a entrega para Deus. Não sei se vocês sabem, mas já é uma cultura aqui da casa há muitos anos. Antes que comecem as apresentações oficiais, nós nos reunimos e fazemos uma apresentação com as cadeiras vazias, porque é tudo para a honra e para a glória dele. Essa primeira entrega é sempre para ele, já foi tão emocionante. A gente que está envolvido, às vezes fica ali atrás, olha para a TV, entre uma entrada e outra, limpamos as lágrimas, está muito emocionante. Então, se eu fosse você, eu não deixava para a última hora. Última hora já está, né, irmão? Vamos ser sinceros. Que, na verdade, se não me engano, sexta e sábado já está encerrado, pastor? Sexta e sábado já está encerrado. E pelo que eu sei, terça, quarta, quinta também está acabando. Então, irmão, corra. Mas corra mesmo e garanta os seus ingressos. Lembra daqueles que você quer trazer para assistir, porque vai ser tão poderoso e você não pode perder. De coração mesmo, falo porque está incrível, incrível. Então, prepare o seu coração para esses momentos que vamos viver. Eu espero que você esteja aí com o coração inspirado para essa Páscoa, no lugar certo, que é Jesus. Aquele que veio só para se doar. Aquele que veio porque era o único jeito de nos reconectar com o Pai. E não sei você, mas o meu coração fica queimando por isso. Então que você já prepare o teu espírito para o que você vai viver nessa Páscoa. Ensinando os teus filhos e trazendo para perto aqueles que precisam conhecer o real sentido. E compartilhar desse momento tão lindo que vamos viver como igreja aqui nesses dias, amém? Amém. Eu não sei se terá transmissão online, terá? Em algum dos dias, pastor? No sábado, nos 2 horários. Então, pessoal da comunidade online, um bom dia, a graça e a paz do Senhor sobre sua vida. Eu sei que tem muita gente nos acompanhando, então o recado é esse. No sábado, nos 2 horários, nós estaremos transmitindo aqui também nosso espetáculo de Páscoa. Então já reúna a família, você que é de longe, não pode estar aqui de forma presencial. Esse presente aí para o pessoal da nossa comunidade online. Amém? Amém. Nós estamos chegando ao fim também da nossa série de mensagens Caminho para a Expansão, onde nós estamos já há 6 semanas aprendendo desses princípios tão poderosos que o Senhor tem direcionado para nós através da vida de tantos personagens da Bíblia que viveram e com suas vidas podem nos ensinar estes passos de expansão. Então você se lembra, não custa nada relembrar: entrega, relacionamento, compromisso, posicionamento. E nessa manhã nós vamos conversar um pouquinho a respeito de perseverança através da vida de Neemias. Eu não sei se você conhece a história da vida de Neemias, mas este ponto da história do profeta é algo que fica marcado. É um momento onde ele se levanta para cumprir uma grande missão, um grande propósito que queima em seu coração. Ele não consegue se conter e ele vai para reconstruir os muros de sua casa. Eu gostaria que você lesse comigo o versículo que vai nos guiar para essa meditação de hoje, sobre Neemias e o passo da perseverança, que está em Neemias capítulo 6, versículo 3b. Diz assim: eu estou executando uma grande obra e eu não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Não sei você, mas são palavras de uma pessoa que estava muito focada no propósito que havia recebido. Então eu gostaria de convidar a fechar os teus olhos, a baixar a sua cabeça e buscar do Senhor entendimento e sensibilidade para aquilo que Ele quer falar com você a respeito de perseverança. O Senhor tem nos dado uma grande obra, não só em conjunto, em comunidade, como igreja do Senhor, mas na pessoalidade. Cada um de vocês tem recebido do céu um direcionamento, posicionamento individual, aonde vocês estão, aonde o Senhor os colocou. E é preciso perseverança naquela missão que Ele nos deu. Nem sempre é fácil. Eu sinto que talvez muitos aqui estejam com os corações cansados, um pouco perdidos, sem entender muito bem quais são as direções. Não tem tido firmeza naquilo que o Senhor te mandou fazer. Vozes externas estão
tentando te abater diante da missão que Ele te entregou, mas também as vozes internas. Eu sinto no meu coração, desde hoje de manhã no primeiro culto, este impulso sobre vozes internas que têm tentado te parar naquilo que o Senhor já te mandou fazer. Então, em nome de Jesus, a minha oração é para que nessa manhã, enquanto nós fomos trazendo verdades do céu sobre a sua vida, as mentiras do inferno cairão. As fortalezas que um dia você internalizou porque te falaram, e agora você repete para você mesmo, em nome de Jesus, cairão, porque a voz do Senhor, ela é muito mais forte. A voz do Senhor, ela é muito mais poderosa, ela tem mais peso, ela tem muito mais autoridade sobre qualquer outra voz que esteja te impedindo de perseverar na missão que Ele te deu. A missão que queimava no teu coração com tanta paixão há alguns anos atrás, e que agora você faz no automático, faz porque precisa, faz porque alguém precisa que você faça. Eu oro para que uma paixão, não só pelo Senhor, porque eu sei que você ama o Senhor, mas uma paixão por amar aquilo que Ele ama e aquilo que Ele te entregou, tome conta do seu coração de maneira poderosa. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe que tem liberdade aqui, essa casa é sua. Tudo que nós fazemos aqui, cada detalhe que nós nos dedicamos em melhorar é para a Tua honra, é para a Tua glória, é para que seja excelente e honrar os céus. E nós clamamos para que tudo isso, todo esse ambiente, cada canto desse campus, comunique que o Senhor tem toda a liberdade, o Senhor tem o governo das nossas vidas, da nossa igreja. E é por isso que nós, nessa manhã, colocamos o nosso coração no Teu altar, para nos conectar com aquilo que o Senhor tem para nós. Mais uma vez, não queremos as nossas próprias vozes, não queremos as nossas próprias verdades. Nós estamos aqui para viver dos Teus princípios, das Tuas direções para nós. Pai, me esconda atrás da Sua cruz, que eu diminua e que o Senhor traga em nome de Jesus os Teus direcionamentos, que as palavras venham direto do trono sobre o coração de cada um que precisa de uma palavra de perseverança em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Vamos aprender então com Neemias. Você pode acompanhar aqui um pouco sobre o ponto onde Neemias decide voltar para casa então, para começar a reconstruir o muro, mas vamos dar aquela contextualizada para que vocês possam se lembrar quem é Neemias. Quem estava aqui na semana passada? Onde falamos sobre Rainha Esther, posicionamento, amém? Aleluia. Esther reinou junto com o rei Xerxes. Nós estamos aqui agora no reinado do rei Artaxerxes. Tudo leva a entender que era sim um sucessor, vinha dali depois do rei Xerxes. Então, na verdade, nós já estamos num ponto da história onde nós vemos que por causa de um posicionamento de alguém, o povo não foi exilado e houve então mais uma oportunidade de restauração para o povo de Israel. Uau! Tá vendo que quando nós falamos para vocês a respeito de tudo tem propósito, é geracional, não é sobre nós, não é para vivermos sobre nós, para construirmos castelos sobre nós, mas aquilo que nós estamos fazendo para as próximas gerações. Como o próprio teatro disse, ele falou, meu povo pecou, eu sei, Senhor, mas nos dá a oportunidade de restauração. Era exatamente isso, o povo desde a época de Esther estava exilado, mas um plano já estava sendo preparado pelo Senhor em restauração. E quando ela se posiciona, o povo então é poupado pelo Senhor, a voz dela é ouvida diante do rei, e então o povo continua avançando. Mas existem aqueles que ainda ficaram para trás, os remanescentes. O povo havia sido levado em cativeiro para a Pérsia, mas ainda tinham alguns que precisavam de ajuda. Sabe aquela galera que fica? Eles levam a maioria, mas fica uma galera, uns gatos pingados para trás. Esses estavam em profundo sofrimento. Esses precisavam de ajuda. Neemias era um daqueles que havia sido levado e ele servia diante do rei como copeiro. Ele tinha um trabalho de alto risco, sim. É aquele que deixa eu tomar e primeiro eu preciso provar a comida, a bebida, para ver se não está envenenada, porque o pensamento deles antes morrer o copeiro que morrer o rei, certo? Essa era a função de Neemias no palácio, ele servia pessoalmente ali com o rei. Estava diante do rei em todo o tempo, tinha essa
essa certa proximidade e conexão com o rei. Então ele tinha, em certo ponto, uma vida confortável. Estava no palácio, comia do bom e do melhor. Creio eu, orando a cada mordida para que tudo estivesse muito bem. Mas ele vivia ali, tranquilo, estava confortável. Estava longe de casa, sim, mas era uma vida ok. Mas ele não se esquecia daqueles que haviam ficado para trás. Ele não se esquecia de onde ele havia sido tirado. Não parava de se preocupar com os seus irmãos e com aqueles que ainda sofriam do exílio e tudo que estavam passando em cativeiro. Então, dado esse pano de fundo, eu gostaria de ler com vocês como que essa notícia chega a Neemias e então o que dá a ele esse impulso para que ele tome essa decisão de querer ajudar o seu povo. Você está comigo? Aleluia. Os passos que Neemias dá na direção da perseverança vão nos dar chaves muito poderosas. Então, preste bem atenção enquanto nós passearmos pelos versículos. Eu posso contar com você sobre isso? Peça ao Senhor para manter a sua mente cativa, porque é isso que nós vamos fazer. Nós vamos lendo alguns versículos e as chaves estão escondidas ali. Eu amo fazer isso, quando eu pego a palavra de Deus e alguns versículos começam a saltar aos olhos, e em cada versículo existe uma chave, uma direção. Mas você precisa ser rápido. Se você dormir, se você piscar, ficar pensando no almoço, fica tranquilo, mas se conecte com o Senhor. Não deixe nada roubar a sua atenção, amém? Nós temos pontos curtos hoje até, mas os detalhes estão ali, então se conecte, amém? Eu vou começar a leitura do versículo já do nosso primeiro ponto. E então, se você quiser anotar, se você quiser abrir a sua Bíblia com uma caneta e ir anotando, mas não perca essas chaves tão poderosas. Porque não é só sobre perseverar, mas é sobre tudo aquilo que estava dentro do coração de Neemias, que fez com que fosse muito natural para ele perseverar, sem pestanejar. Não havia outra opção a não ser cumprir com aquilo que estava queimando em seu coração, um chamado que o Senhor tinha dado a ele para fazer. E tudo aquilo que acontece depois, todas as vozes que falam ao redor dele, nada importava. Essa perseverança, o coração dele estava muito convicto do chamado dele. Esse é o primeiro ponto que o Senhor tem para nós. A chave a respeito de Neemias: tenha uma convicção do seu chamado. Você precisa estar muito bem convencido daquilo que Deus te chamou para fazer. O seu coração precisa estar queimando por isso, por aquilo que o Senhor está direcionando. Se está queimando em você, ninguém precisa ficar te lembrando. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes quando nós falamos sobre chamado, principalmente em atendimento, eu vejo muito isso. Às vezes alguns chegam: Karen, eu não sei qual que é o meu chamado. Qual será que é o meu chamado, querido? O seu chamado, ninguém precisa ficar te lembrando dele, porque queima no seu coração de uma forma tão natural. O Senhor te chama de uma forma tão estrondosa, que quando Ele te chama, você sabe exatamente para onde Ele está te direcionando. Às vezes você não vai saber como fazer. Às vezes o executar vem no meio do caminho, mas que você precisa fazer algo a respeito de uma visão que Ele está te dando, isso é muito claro. E é exatamente isso que surge no coração de Neemias de uma forma natural. Então nós vamos ler o versículo para que você se atente a isso. Abre então a sua Bíblia no livro de Neemias. Logo no capítulo 1, nós vamos ler os versículos 2 a 4. Diz assim, e aqui preste atenção, porque Neemias, ele escreve este livro em primeira pessoa. Então é ele falando, ele está contando para nós como essa história aconteceu. Versículo 2. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E quando eu ouvi isso, eu sentei-me e chorei. Eu passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Era uma preocupação muito natural dele. Ele estava exilado há anos, servia ao rei, tinha uma vida confortável, mas o coração dele estava no chamado e uma visão que o Senhor já estava direcionando o coração. Quando os irmãos chegam, ele fala: e aí? Como está o meu povo? Como está o lugar de onde eu vim?
O lugar onde o meu coração queima, onde eu sinto que ainda há algo que eu posso fazer por eles. E quando vem a notícia, olha, não vai bem, eles estão em sofrimento. O muro de Jerusalém foi derrubado, eles estão sofrendo perigo. Ou seja, eles precisam que alguém faça alguma coisa. E ele tem aquela reação, ele se ajoelha, ele chora, ele sofre, ele começa a orar e a jejuar ao Senhor. Porque ele não consegue manter o coração indiferente daquilo que ele tinha uma visão para contribuir. Tinha empatia no coração de Neemias. Não só porque era do povo dele, porque ele não vivia mais naquele contexto, mas ele sabia que aqueles que estavam ali sofrendo, eles precisavam de alguém, que alguém se levantasse. Então, Senhor, ele vai para o secreto e ele começa a clamar: Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso contribuir? O que eu daqui de longe posso fazer? Porque ele sabe que quando os muros caem, é como se a cidade agora estivesse completamente exposta, sem proteção. A questão do muro, antigamente, para as cidades, e principalmente nesse tempo, onde nós lemos tantas histórias sobre o povo de Israel, ia muito além de estratégia de guerra. Os muros caídos de uma cidade eram um sinal de humilhação, não resta nada, o povo está lá, em sofrimento, não tem como proteger, está lá entregue. Era um sofrimento tão grande no coração de Neemias. Imagine você hoje, aqui na nossa realidade, se todos os policiais fossem destituídos de dos seus cargos. A partir de agora não tem mais polícia, não há mais proteção, casa não tem mais muro, não tem mais alarme, não tem mais câmera, não tem mais... Como fica o coração? Qualquer um que vier de fora pode vir, pode fazer o que quiser. Eu sei que você já percebeu que hoje em dia o que segura alguém para não fazer maldades não é mais moral, querido. Muitos é por medo, é por estratégia de segurança, mas nós temos visto coisas horríveis acontecendo. E nós, às vezes, que estamos até por fora dessa bolha de segurança, daqueles que trabalham no meio, estes sabem muito mais. Nós não sabemos o que o ser humano é capaz de fazer. É nesse contexto que se encontram os remanescentes do povo de Israel em Jerusalém. Muros caídos, completamente expostos, faltando segurança. Mas eles estavam ali também num processo de voltar a confiar no Senhor, amém? O povo que estava em exílio estava sendo restaurado. Esse Deus é maravilhoso. Havia ali uma grande possibilidade de restauração. E quando nós, queridos, quando nós nos sentimos desprotegidos, sentimos que precisamos de algo, é inevitável que o nosso coração se volte ao Senhor. Eles estavam sendo ensinados a voltar a depender de Deus, a voltar a colocar somente no Senhor a sua fé. Não existia outro Deus, não existia estátuas, nada faria por eles aquilo que só o Deus de Israel poderia fazer. O coração deles já estava sendo movido de volta ao lugar que nunca deveria ter saído. O Senhor estava ali, num processo de restauração. Então essa notícia chega a Neemias, que estava exilado em um outro lugar. Mas você pode até às vezes um dia dizer: Karen, eu acho que eu não tenho um chamado. Acho que não tem nada a respeito da minha história que Deus possa usar para abençoar alguém. Erro seu, erro seu. Independente de onde você está, se você achar que a sua localização hoje não combina com a ideia do que você tinha de que seria um chamado de Deus para você, a tua visão, aquilo que queima em teu coração, é naturalmente um chamado do Senhor. Independente do lugar onde Neemias estava, ainda existia algo que ele podia fazer pelo seu povo, e é isso que ele corresponde. Tinha uma visão, tinha um chamado do Senhor ali. Então eu não sei, mas eu gosto de chamar você para que enquanto eu esteja falando, o seu ouvido também esteja sensível ao que o Senhor está mostrando para você. Então eu não sei, na tua realidade, naquilo que você tem vivido, independente da idade que você tem, o que Deus está te mostrando? O que Deus tem chamado a sua atenção? Existem algumas coisas que Deus vai chamar a atenção de um certo grupo. Existem outras questões da sociedade, cultura, que Deus vai chamar a atenção de outros. Às vezes nós falamos muito dos negócios aqui, empreendedorismo, mas às vezes não é muito a sua praia, não é muito onde você atua, mas aonde é a área que quando você olha, o teu coração queima e você quer se dedicar e fazer algo por isso. É um chamado do Senhor. É um chamado para influência, é um chamado para trazer o reino de Deus aonde você está. O que Deus está te mostrando? Você que fala: não, eu não tenho um chamado. Não, eu não...
Esse negócio de ser pastor não é comigo. Mas quem falou em ser pastor? Neemias foi lá para ser pedreiro. Ele voltou para casa para construir muros. O que Deus está te mostrando? O que Deus está movendo no teu coração? O que queima? Sabe aquela coisa que você tenta ignorar, mas toda vez que você passa o olho, você fala: nossa, como eu queria me envolver com tal projeto. Nossa, aquilo que eles fazem ali, aquele ministério, eu preciso me envolver com isso. O que Deus está te mostrando? Não vem com essa de eu não tenho um chamado. Se Deus te deu uma visão, se Deus te deu graça sobre alguma área, Ele quer usar você e você pode contribuir para que esse muro dessa esfera da sociedade seja reconstruído, porque nós vamos precisar de muitas mãos. Coloque diante do Senhor as suas mãos hoje disponíveis para reconstruir alguns muros. Comece a clamar para Ele: Senhor, quais muros o Senhor quer que eu me envolva para reconstruir nessa geração? Lá em Isaías 6, versículo 8 diz: então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou. E aí? O que o Senhor está te mostrando? Até onde os seus olhos têm alcançado? Qual a visão que Deus tem te dado? O que tem queimado no seu coração? Corresponda hoje com o Senhor: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Pode contar comigo. Assim como Neemias, que podia estar até confortável naquilo que ele estava fazendo, no trabalho dele, nas coisas que ele estava fazendo, ainda tinha um negócio no coração que queimava e falando assim: ainda não acabou. Aquilo que você pode contribuir com o meu povo ainda não acabou. Eu sinto que talvez alguns aqui tenham dito ao Senhor nos últimos tempos, nas últimas programações, eventos, coisas que o Senhor tem te chamado para participar na igreja, talvez dizendo: não, o meu tempo acabou. O meu tempo de participar de tal coisa, eu acho que está chegando ao fim. Acho que não há mais nada que eu possa contribuir. Mas você não consegue porque o teu coração ainda queima por aquilo. Querido, se tem uma visão ainda diante de você que o Senhor está te dando para reconstruir muros, para trabalhar, então se permita ser usado pelo Senhor. Permita que essa pequena chama que não quer apagar, sabe quando você vela de aniversário, apaga, ela acende de novo. Se apaga, ela acende de novo. Você fala: mas que coisa? E se apaga, e fica, e todo mundo já acabou o parabéns, está querendo cortar, vocês acabam tirando. Sabe, você tenta apagar e não apaga? Eu não sei o que você está tentando apagar aí, mas acho que Deus está tentando te falar: para de tentar apagar o que fui eu que acendi. Te chamei, te dei uma visão, então venha porque eu preciso de você. Nós vamos precisar de muitas mãos. Guarde isso no seu coração. Ele se compadece então da situação de Jerusalém. Ele percebe que aquilo ia muito além dele. E ele vai então de encontro. Acontece então aquela cena que nós acompanhamos aqui no teatro. Depois daquele momento onde ele ora, ele busca o Senhor. Ele está chateado, está triste, tanta coisa passando no coração dele. E eis que acontece o seguinte: preste atenção na leitura que eu farei. E esse está agora no capítulo 2, versículos de 1 a 6. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Até então eu nunca tinha estado triste na presença dele. Então por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria o meu rosto triste, o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então eu orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. E então o rei, e estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Amém. Até aqui por enquanto. Daqui nós já conseguimos tirar tantas chaves. Está preparado? Sua mente está cativa com o Senhor, com os céus nessa manhã? A primeira coisa que você pode notar, desde o primeiro versículo do capítulo 2, é que você precisa fazer o seu trabalho com excelência. Nós vemos isso refletido na vida de Neemias.
É tão perceptível a tristeza, o abatimento de Neemias, porque o próprio rei fala: você nunca esteve abatido na minha presença. Agora pense comigo, exilado, cativo, longe da sua família, longe da sua cidade natal, fazendo o que provavelmente foi obrigado a fazer. Um trabalho confortável, sim, mas não foi o que ele escolheu ser. Mas ele nunca havia estado triste na presença do rei. Aquilo que havia sido designado para que ele fizesse naquele momento, para aquele tempo, ele fez com o melhor que ele pôde. Ele fez aquilo com excelência. E eu não estou falando para você de viver de aparência, porque eu creio que Neemias teve dias ruins. Teve dias em que ele acordou e falou: será que é hoje que eu vou morrer? Será que é hoje que eu vou comer uma comida envenenada? Será que é hoje que... Eu imagino que muitas emoções devem ter se passado no coração de Neemias ao longo deste tempo que ele esteve com o rei. Dias de tristeza, dias de saudade de casa, dias de preocupação. Porque ele se mostrou alguém preocupado com o que acontecia em casa. Assim que o irmão chega, ele... E aí? Traz notícias de como está a minha casa. Não é sobre viver de aparências. Não estou falando sobre você fingir, colocar uma máscara. Acontece que eu não vejo Neemias sendo dominado por emoção alguma. As emoções, elas são dadas a nós como um presente de Deus. Eu costumo falar às vezes para alguns, não custa lembrar, que quando Deus te fez e Ele te criou, te entregou como se fosse um saquinho assim, cheio de emoções. Ele não entregou só alegria não, irmão. Não entregou só um sentimento de satisfação, de surpresa. Não, junto com isso veio sim a raiva, a tristeza, uma certa ansiedade. A ansiedade, irmãos, eu sei que tem a questão patológica da ansiedade, mas na verdade ela é uma emoção que foi colocada em nós, para que quando nós sentimos que estamos em um ambiente de risco, poxa vida, o nosso corpo fica em alerta e nós podemos reagir a isso. O que acontece quando o pessoal vai ao psicólogo, vai atrás de um tratamento, está com ansiedade generalizada? É porque o teu corpo está te avisando como se estivesse em perigo, te trazendo medo fora de estar em perigo. Quando não era para você estar se sentindo assim, então precisa ajustar, porque essa emoção está desregulada. Ela está disfuncional. Você não está trabalhando bem como deveria, o seu corpo não está reagindo como deveria. Entendeu? Mas o Senhor te deu um saquinho cheio de emoções, uma caixinha para você cuidar muito bem delas, mas não para que elas governem as suas ações, aquilo que você faz ou deixa de fazer. Somos adultos, não fazemos o que queremos o tempo todo. Na verdade, acho que em 80% ou mais do tempo, fazemos o que precisamos fazer. E fazemos com excelência para honrar o Senhor. Eu vejo isso na vida de Neemias. Podia estar passando 1 milhão de coisas no coração dele, irmão, mas isso não o dominava. Ele fazia o que precisava fazer com excelência. Se apresentava diante do rei, sempre com um sorriso no rosto, disposto para experimentar uma comida que talvez pudesse matá-lo. Mas estava ali para fazer o que tinha sido chamado para fazer naquele tempo. Em segundo lugar, eu também percebo no versículo 3 que ele era leal às autoridades sobre a vida dele. Você percebe no falar de Neemias como ele trata com honra, com zelo, com respeito. Podia ter sido aquele que separou ele de sua família. Não ele, né? Mas aqueles que vieram antes dele, o reinado, aquela descendência. Mas ele trata com respeito. Então eu não sei você, se você está no lugar onde hoje você não gostaria de estar. Eu não sei quem é o seu chefe, quem é aquele a quem você está subordinado. Mas você não tem autorização dos céus para agir com essa pessoa com desrespeito. Não, o Senhor te chama para, além de viver em excelência, em fazer o melhor que você pode no seu trabalho, honrar com palavra, com respeito, na frente e nas costas. Não é levantar a bola do seu patrão ou daquele seu colega de trabalho na frente dele e por trás. Entendeu? O Senhor te chama para agir com excelência e honrar as autoridades que estão diante de você. Falar com respeito. Por isso seja sábio nas suas falas. Nós também percebemos isso ali no versículo 3. Mais do que tratar o rei com respeito em sua autoridade, ele também tem em Deus estratégias na maneira como ele vai comunicar o que está acontecendo em seu coração. Não sei você, mas às vezes nós seguramos tantas coisas tanto tempo no nosso coração. E quando alguém pergunta, e aí, como tá? Por que você tá tão abatida? Aí você já começa, o que aconteceu? Isso, fulano fez aquilo. E você descarrega sem sabedoria nenhuma, sem discernimento nenhum.
para a primeira pessoa, a hora que você explode, você segura por tanto tempo e às vezes não tem o discernimento, a sabedoria do Espírito para abrir para pessoas certas e da maneira correta. Neemias tem as palavras certas. Ele não chega para o rei falando, sabe, você podia me liberar para voltar para a grande cidade do rei Davi, que foi destruída. Ele não chega com soberba sobre a cidade. Não. Ele fala, sabe, rei, a cidade onde os meus pais foram sepultados está em ruínas. Se for do seu agrado, de acordo com a benevolência do rei, eu gostaria de poder ir e reconstruir os muros. Ele fala com sabedoria. Não é impulsivo nas suas respostas. Muita coisa para aprender com Neemias, sim? Já anotou bastante coisa aí? Excelência, respeitar autoridades, cuidado na fala. Então você percebe que não é que Neemias era um robô e não sentia as coisas, irmão, mas é que ele tinha sabedoria. Ele tinha um relacionamento com Deus. Nós vemos no versículo, quando ele recebe as informações do que estava acontecendo lá em sua casa, ele se ajoelha, ele ora, ele clama, ele jejua ao Senhor. E em todo momento ele está em conexão com os céus. E é isso que nós aprendemos no versículo 4. Ore sempre. Porque quando ele diz o que está acontecendo ao rei, o rei fala, o que você gostaria? O que eu posso fazer por você para que então você tire essa cara de tristeza que você está aqui? O que eu posso fazer? No versículo 4 diz o versículo que então ele orou ao Senhor antes de responder ao rei. Você acha que Neemias não sabia o que ele queria? Não estava na ponta da língua dizer, me libera para eu voltar para casa. Estão precisando mais de mim lá do que aqui, provando uva e suco. Tem muita coisa para eu fazer. Você acha que não estava na ponta da língua? Mas a dependência que Neemias tinha do Senhor era grande, que até no óbvio ele precisava buscar a direção de Deus. É aí que está, quando o nosso coração precisa se distanciar cada vez mais numa vida autocentrada, onde eu faço o que eu quero, o que eu acho melhor, porque afinal de contas eu tenho tanta razão, eu tenho tanta experiência, e eu não preciso consultar ao Senhor em todo o tempo. Mas nós aprendemos com Neemias que até no óbvio ele busca a presença de Deus. Na frente do rei, ele podia só falar, mas ele fala, então orou o Senhor, e então falou, querido, ore sempre. Ore sempre. Às vezes, diante de um chamado, de uma direção que o Senhor já te deu, e você sabe o que Deus está te pedindo para fazer, mas não deixe de consultar a Ele. Como? Quando nós nos conectamos com o Deus que deu para nós a visão. Porque você já entendeu que o chamado do Senhor sobre a sua vida é sobre a visão que Ele te deu, amém? Quando nós consultamos a Deus, que é o Deus que nos deu a visão, a cada vez que nos conectamos com essa visão que o Senhor nos deu, o nosso coração queima mais, o nosso coração se apaixona mais, ele se inspira mais. Você continua fazendo com a motivação correta. Então ore sempre. Parece óbvio. Numa igreja, num domingo pela manhã, eu falar para você, ore sempre. É isso que o versículo está nos dizendo. Mas querido, se nós orássemos sempre, parou para pensar? Quantas vezes a oração é a última opção diante da sua gama de estratégias e ferramentas, quando deveria ser a primeira a todo tempo, em todo instante? Cara, mas é que no meio de uma reunião eu não posso simplesmente parar tudo e orar. Por que não? Tá aqui, você está em constante conexão com os céus. Querido, o véu foi rasgado. O Senhor se entregou. Você não precisa falar, espera só um minutinho que eu vou lá numa sinagoga e eu vou falar com o sacerdote para que ele entre na presença de Deus e pergunte a Deus. Querido, é aqui, Senhor, eu estou aqui em pensamento. Conecta, Senhor, eu tenho intimidade, eu conheço a sua voz, o Senhor é o meu pastor. A palavra de Deus fala, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz, porque estão todos os dias ali, seja levando cajadada, sendo puxada para perto, sendo direcionada, é a porteira que abre, é a porteira que fecha. A ovelha obedece e conhece a voz do bom pastor. Então em qualquer momento onde você fechar os seus olhos, se conectar com Ele, as outras vozes não são nada comparada à voz dEle. Não tem como confundir a voz do bom pastor. Então ore sempre. Ore sempre. Desenvolva a dependência do Senhor. Ouvir a voz daquele que te deu a visão renova a sua estrutura. Isso é tão bom para mim.
Todas as vezes em que eu penso, será mesmo? Tô meio perdida, o que eu faço? É isso, é aquilo, é medo, é incerteza, qual é o tempo certo mas a oração renova a estrutura, renova a visão, a chama continua pegando fogo. E no versículo 6, nós vemos que nós fomos chamados para completar a missão. Porque tem prazo. Quando ele conversa com o rei dá a ele um prazo. Escuta, vamos ver então quando é que você vai voltar. E aqui, mais uma vez, eu gosto muito disso, que parece que a cada ano, por mais que tenha uma palavra profética, seja expansão, seja palavras, existe sempre algo que guia os nossos corações. E até esse começo de ano, algo que tem vibrado nos nossos corações tem sido a questão geracional, sim? É algo que nós temos entendido, que o que fazemos hoje não é só para nós, não é para nós usufruirmos, mas para aquilo que as próximas gerações também vão colher. Amém. Neemias, ele reconstrói os muros, mas ele não usufrui de muros reconstruídos. Ele não passa o resto dos seus dias usufruindo do bom trabalho. Não. Ele tinha um prazo para voltar. É mais uma vez a confirmação, eu cumpro uma missão, mesmo que não seja para que eu usufrua dessa missão. Isso não é só sobre mim, isso vai além. Isso vai sobre aquilo que eu planto hoje, porque eu sei que alguns vão colher. Eu lanço fundamentos, eu ergo muros, mas quem usufrui da proteção, quem usufrui de restauração, são as próximas gerações. Mas para num tempo como esse, o Senhor me chamou para me posicionar. Nós vemos Esther, ela foi chamada só para se posicionar, se apresentar diante do rei. Anos depois vem Neemias, chamado para reconstruir os muros. Anos depois vem outro profeta e uma outra voz, e cá estamos, 2024, as vozes que o Senhor tem levantado para essa geração. E depois de nós, outras vozes, outros chamados, outras visões, mas elas serão completas e continuadas se hoje fizermos o que nos foi dado para fazer. Missão dada é missão cumprida. Diga isso sempre para o Senhor. Missão dada é missão cumprida, porque as próximas gerações dependem daquilo que plantamos hoje, para que colham amanhã e continuem esse ciclo geracional tão lindo. Complete a missão, mesmo que não seja para você usufruir. A obra não é só para nós, e a nossa motivação nunca pode ser egoísta, amém? Lá no versículo 11 e 12, mais para frente, eu disse para você que iríamos passear pelos versículos. Você ainda está comigo? Amém. Eu ainda tenho 11 minutos. Estamos no primeiro ponto? Estamos no primeiro ponto. Mas ainda temos 11 minutos. Olha só, lá no versículo 11 e 12, vai dizer que quando Neemias chegou em Jerusalém, depois de 3 dias que ele permaneceu ali, ele saiu à noite com alguns homens, mas ele não havia contado a ninguém o que Deus havia posto no coração dele para fazer por Jerusalém. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que além de saber o que nós precisamos fazer, nós precisamos entender em Deus e ter discernimento de como fazer. Neemias não é impulsivo, chegando em Jerusalém, fala, manda chamar o povo, vamos se ajuntar. Eu recebi um direcionamento de Deus para que nós venhamos e reconstruamos o muro. E aí, quem está comigo? Pega uma pá, você ali, vai lá, pega o tijolo, vamos construir. Não, ele fica por 3 dias, andando pela cidade, pensando, e ele não fala a ninguém o projeto que Deus havia colocado no coração dele para que ele fizesse. Saiba como fazer. Para saber como fazer, você vai perguntar a quem? A Ele. E aí você faz a sua parte. Investiga, estuda, planeja, faz conta. O que Deus te deu para fazer? Qual a visão? Que caminho Ele está abrindo diante de você? É esse? Ótimo, então faz conta. Planeja. Faz um curso. Vai estudar. Tá entendendo? Sim, eu não contei ainda a ninguém o projeto. Estou só me conectando com Deus e entendendo como Ele quer que eu faça. Não seja impulsivo. Domínio das emoções. Eu sei que você deve estar muito empolgado com aquilo, a visão que Deus tem te dado. Mas entenda em Deus o tempo e o como. Isso é tão importante como realizar. Se você realizar de qualquer jeito, a missão ela não será completa. Então, reflita, planeje. Nos versículos 17 e 18... diz então que Neemias vem e inspira e encoraja o coração daqueles que estavam ali ao redor dele. Ele vem dizendo, está vendo essa situação horrível em que nós estamos aqui? Pois bem, mas eu contei a eles tudo que Deus tinha sido, quanto Ele tinha sido bondoso comigo. E tudo que o rei havia me dito, e eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E então eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto.
Neemias esperou o tempo certo e com um plano, com o como e uma direção de Deus. Ele falou: olha, Deus foi bondoso comigo. Essa mensagem, essa informação chegou em mim e aqueceu, inspirou meu coração. E então Deus tem sido bom e eu estou aqui. O plano é esse. Vamos? E então o coração dele se encheu de coragem. Então inspire e encoraje aqueles que estão à sua volta. Porque quando você faz com a motivação correta, querido, as pessoas que estão ao seu redor se motivam também. Uma coisa importante: faça exatamente aquilo que Deus chamou você para fazer. Se fosse outra pessoa que não Neemias, que às vezes só se levantasse para reconstruir o muro, porque alguém vai ter que fazer isso, né? Se ninguém se levantou para fazer, eu vou lá fazer. Mas com uma cara de que, poxa, eu não queria estar aqui, tinha mais o que fazer. Poxa, a vida é sempre eu nessa igreja, sempre eu fazendo as mesmas coisas e não fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer com alegria e motivação. Então não faça, porque o que motivou aqueles que estavam ao redor, o que encorajou o coração do povo, foi ver que Neemias estava assim, muito feliz de poder estar ali contribuindo com a restauração de Israel. Eles olhavam para ele e falavam: Deus tem sido muito bom mesmo, vamos lá. E se encorajaram, e esse projeto é muito bom. Querido, era trabalho pra caramba. Já viu os muros de Israel? Depois pesquise antigamente como eram esses muros. A palavra depois vai dizer que eles fizeram isso em 52 dias. Isso é coisa de quem entendeu a visão, de quem era esse chamado que era do Senhor. E então, encorajados, eles se dedicaram em fazer, reconhecendo o favor de Deus. No versículo 18, Deus tem sido bom. Queridos, ele estava exilado, Israel estava destruída, mas Deus tem sido bom, porque em tudo eu vejo o favor de Deus. Para onde olho pode ter guerra, pode ter coisas que eu não concordo, que eu não sei como vai mudar ainda, mas Deus continua sendo bom, e isso inspira o meu coração a não parar. Essa é a perseverança de Neemias. Ele consegue encorajar o povo a começar a trabalhar, vendo que aquele era um projeto bom. Uau! E então, capítulo 3, no versículo 38, já nos diz que então começaram a fazer os reparos, cada um em sua própria casa. Cada um onde estava, com o que tinha, começou a fazer aquilo que estava ao seu alcance para fazer. Mas o detalhe importante é que todos fizeram parte do trabalho. Ninguém faz nada grande sozinho, eu acredito que você já saiba disso. Então não queira carregar o piano sozinho. Às vezes Deus te deu uma visão, algo grande, um chamado grande. E aí você está aqui: eu vou fazer tudo sozinho, porque Deus deu essa visão para mim. Essa visão é só minha. Você fica com ciúmes daquilo que Deus te deu, a visão que Deus te deu, da estratégia que Deus te deu. Irmão, assim ninguém cresce, assim ninguém expande. Não tem expansão exponencial fazendo nada sozinho. Imagine você se nessa igreja tivesse só um pastor, só tivesse um líder de célula, porque afinal todos têm que ser da célula dele. Dá para expandir, dá para cuidar bem de todo mundo, dá para reconstruir os muros com excelência? Não, cada um tem que fazer a sua parte, na sua casa, com aquilo que está em mãos e ao alcance. Não dá para o bispo fazer tudo sozinho, não dá para ele pastorear 10 mil membros em Araçatuba sozinho. Então cada um com a responsabilidade que tem nas mãos. Você lá na sua célula, no seu ministério. Imagine aqui, nós estamos vivendo isso, Alto de Páscoa. Quantos são os voluntários que estão fazendo parte? Não sei, são muitos. Agora imagine você, se o pessoal do cenário que fica trabalhando até não sei que horas falasse assim: não, esse projeto não tem nada a ver comigo, eu também não vou ficar me dedicando. Essa obra é muito maior que nós. Você não sabe, não vai cantar aqui quem fez essas paredes, quem pensou nesses arranjos. Mas era uma obra grande que precisava de muitas mãos para reconstruir. A grande colheita que nós vamos usufruir no Senhor, daqueles que virão encontrar Jesus pela primeira vez nessa casa durante esse Alto de Páscoa. Está entendendo que vai muito além de nós? Vai muito além de aparecer, vai muito além de carregar o piano sozinho. Tem a ver com muita gente fazendo o trabalho, cada um onde está, com o que tem as mãos. Então, se Deus tem te dado uma visão, busque em Deus discernimento. Quem que vai carregar essa visão comigo?
Quem que vai andar debaixo dessa mesma visão? Quem eu preciso encorajar e compartilhar para caminhar comigo nessa visão e chamado que Deus me deu? Porque ninguém faz nada grande sozinho. Neemias, ele fez tudo isso porque ele tinha convicção da obra que Deus tinha direcionado a ele a fazer. Ele tinha certeza, ele havia sido convencido no espírito, na alma. Aquilo queimava dentro dele, ele estava convicto do que ele foi chamado para fazer. Então ele fazia com excelência, ele era bom, ele encorajava as pessoas. Tá entendendo? Quando eu falo que ser convicto vai muito além só de, ai, cara, eu tenho um chamado. Não, tem a ver com todos esses princípios que nós vemos na vida de Neemias. Em segundo lugar, permaneça firme quando vierem as oposições. Você conhece a história? Assim que eles começam a reconstrução, vozes começam a se levantar, falsos profetas começam a se levantar para desanimar. Olha o que diz aqui no capítulo 4, versículos 1 e 2, que Sambalate, quando soube que eles estavam reconstruindo o muro, ele ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de todos disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que eles vão restaurar o muro? Vão oferecer sacrifícios? Vão terminar a obra num só dia? Será que eles vão conseguir ressuscitar pedras de reconstrução, daqueles montes de entulhos de pedras queimadas, caçoando do povo? Eles tinham uma grande obra, um coração empolgado, queimando por uma visão. Mas, queridos, sempre vão ter Sambalate e aqueles outros que vão olhar e falar, quê? Ele vai começar um empreendimento com isso aí que ele tem? Só com esse capital aí que ele acha que ele começa para investir? O outro lá falou que foi chamado para mudar a parte da educação. Está lá fazendo pedagogia, acho que vai mudar alguma coisa. Sempre tem aqueles que vão plantar palavras de discórdia, palavras que vão completamente contra a visão do Senhor. E a visão que Deus já liberou sobre você, sobre quem você é. Perceba que ele fala, aqueles frágeis judeus. Começou a ridicularizá-los. Mas eles sabiam muito bem quem eles eram o povo de Deus. Frágil, eu, com um Deus desse, falo o que quiser, eu vou continuar fazendo a obra que Deus me deu para fazer. Não se esqueça quem você é. Eles sabiam com aquilo que eles estavam lidando, lá no versículo 7, 8, 11... Eles sabiam que eles estavam correndo o risco de serem mortos. O profeta fala, antes que descubram qualquer coisa e nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Isso chega aos ouvidos de Neemias. Ele sabia o risco que eles estavam correndo. E mesmo assim ele continuava convicto daquilo que ele foi chamado para fazer. Você sabe que vai ser difícil, sabe que vai ter oposição, mas isso não te dá autorização para parar. A obra continua bem aqui diante de você. Ele sabia com o que ele estava lidando, mas isso não o para. Diante das adversidades, oposições, ele consultava o Senhor e continuava confiando no Senhor. Versículo 14, ele diz, não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês. Ele está convocando o povo, eu sei, tem risco sim, mas continuem e lutem, façam a parte de vocês, se posicionem. Não tenham medo deles, siga firme na visão, seja encorajado pela visão. Ela precisa continuar queimando, precisa continuar fazendo sentido. Não pode sair do teu coração o porquê você começou a fazer isso que está fazendo. Mais pra frente, Sambalate, aquele lá que estava falando um monte de asneira para ele. Neemias fala, eles estavam tramando me fazer mal. Então eu enviei a eles mensageiros dizendo, eu estou executando uma grande obra e eu não posso descer. Por que eu vou parar a obra para ir me encontrar com vocês? E eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Não vou descer, não vou parar de fazer o que Deus me chamou para fazer. Deixa eu falar, as vozes vão ser insistentes. Tanto as externas quanto as internas. Você vai mandar parar, você vai declarar as verdades de Deus, você vai reconhecer quem você é em Cristo. E parece que no dia seguinte, você vem com o mesmo pensamento, alguém vem com outro comentário para te derrubar.
se inspira em Neemias. Por 4 vezes eles me vieram a mesma mensagem. Parece que não quis nem mudar uma vírgula para ver se me convencia. A mesma coisa, querido, as mesmas lutas, os mesmos pensamentos, o mesmo sentimento de incapacidade, o mesmo sentimento de que, não, Deus não tem nada para você. É a mesma história, Satanás não muda nem a vírgula, mas dê a mesma resposta para ele todas as vezes. Não vou parar, porque eu sei quem me chamou para fazer isso aqui, e eu não tenho autorização para parar, então eu vou continuar. Vai para lá, tem mais o que fazer, a obra é grande. É isso que você vai responder todas as vezes. Todas as vezes. A obra que Deus te deu para fazer é muito grande. Então mesmo que existam ameaças, continue, mas se prepare para essas ameaças. A palavra de Deus mais para frente vai dizer, lá no capítulo 6 agora, nós andamos um pouco, diz que Neemias estava respondendo, você acha que um homem como eu deveria fugir? Não, eu não vou me... Eu não tinha sido... Ele tinha sido pago para me intimidar, mas eu sabia o que Deus havia me direcionado a fazer. Então aqui eles estavam dizendo assim para ele, escuta, se esconde no templo. Ele fala, não, eu não vou me intimidar, eu não vou me esconder. Eu sei com o que eu estou lidando e ainda assim me posiciono para ir avante. Nós não podemos ser guiados por falsas palavras, falsos direcionamentos, conselhos que às vezes parecem ser muito bons. Parecem às vezes ter vindo de alguém que nos ama tanto e quer o nosso bem, mas não é o que Deus te falou. Por isso, ore sempre. Dependência, presença, intimidade. Porque às vezes as palavras vão vir de forma doce. Vem, se esconde, é tão perigoso aí fora. E ele fala, não fui chamado para me intimidar. Eu não vou me esconder. Tenha firme no teu coração a direção que Deus te deu. Se apegue firmemente. Lá em Hebreus 10, 23 diz isso. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a promessa. A parte de Deus Ele faz, é fiel, é justo, é bom. Ele liberou, Ele vai fazer. Mas o que me cabe, que eu me apegue firmemente à direção que Ele me deu. Porque eu sei que não é Ele que vai vacilar, então só pode ser eu. Então ou eu me posiciono, eu sei que vou correr riscos e assumo eles. Eu tenho essas duas opções, ou eu me escondo e os muros ficam lá esperando alguém se levantar para reconstruir, ou eu sei que terão riscos, mas eu me preparo para eles. Eu reconstruo os muros com uma espada nas mãos e continuo a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque é exatamente isso que Neemias faz. No terceiro ponto e último dessa manhã, esteja sempre preparado. Neemias 4, 17, 18 diz que cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. Comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Eles estavam atentos. Não é porque eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus me chamou para fazer que eu não tenho que tomar cuidado e me preparar para outros ataques iminentes. Eu permaneço atento, pronto para avisar, pronto para tocar a trombeta com uma espada no bolso. Eu não posso parar de fazer, mas eu fui chamado para fazer enquanto estou aqui preparado. E se porventura vier algum ataque, eu estou pronto. Esteja sempre preparado. Também no versículo 23, eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. Cada um permanecia de arma na mão e não a deixava mesmo quando ia buscar água. Parece algumas mulheres do face a face que dormem até de jaleco, pronta, de tênis no pé, com o pé para fora da cama. Que se acontecer alguma coisa de madrugada, tô pronto, só falta pegar a espada. É meio que isso, irmão, no sentido figurado, mas é isso, é você estar sempre pronto. Eles diziam, nós nem trocávamos de roupa. Do jeito que nós estávamos sempre atentos. Se Deus te chamou para uma grande obra, uma certeza você tem: vai ser grande a oposição. Então ou você dá o passo preparado com a arma também preparada, ou você volta um passo para trás e se prepara, planeja e pensa bem, como fez Neemias durante aqueles 3 dias. Antes de dar o passo, ao caminhar pela cidade, ele sentiu o clima, ele sabia que não seria fácil, viu os opositores, sabia que ali havia Sambalate, mas ele ainda assim toma o risco. Então quando ele toma o risco, ele sabia com o que ele estava lidando. Esteja sempre preparado. Você está entendendo? Mesmo com ameaças ele não parou. O povo continua, com o escudo levantado, a espada sempre em mãos. Eles não sabiam se iria acontecer um ataque, mas se existe a possibilidade, a tua conduta deve ser de preparo.
de defesa em prol do reino. Nunca abaixe a guarda. E enquanto você continua, quando vierem as oposições, agora uma coisa muito importante aqui que eu tenho aprendido na minha vida. Quando vierem as oposições, guarde isso no seu coração. A maneira como você lida com a batalha externa tem muito a ver com a maneira como você lida com as suas batalhas internas. Se quando chega uma frustração, um confronto diante de você, uma coisa que dá errado, um plano que você, nossa, estava tudo tão certo e deu errado. Se a tua postura é de ser histérico, imaturo e não saber lidar com isso, querido, isso revela muito sobre a maneira como você lida com as suas outras batalhas. Esteja bem posicionado espiritualmente, emocionalmente e fisicamente para aquilo que o Senhor está te dando para fazer. Nós temos entendido que até no cuidar do corpo isso é tão espiritual. E isso o bispo sempre fala e vocês já estão tão familiarizados com essa direção, com esse apontamento. Então a maneira como você lida com as suas batalhas, em nome de Jesus, seja fortalecido na sua mentalidade, nas suas emoções. Porque a maneira como você recebe esse confronto, essa frustração, ela diz muito. Às vezes você não consegue dar um passo, não consegue continuar fazendo o que Deus te chamou para fazer, porque toda vez que alguém te frustra, toda vez que alguém fala um negocinho que você não gostou, você para. Tá frágil emocionalmente, imaturo, diante do confronto. Fulano falou isso de mim. Quantas e quantas vezes todos nós ali da equipe já nos assentamos na mesa do bispo e com toda a delicadeza que ele tem e exala, ele fala coisas tão doces como: oh, querido, eu acho que você se equivocou aqui nessa... Você acha que é assim que ele fala? Irmão, agora você imagine eu, que sou filha, eu não posso processar, não posso falar nada, é meu pai, do jeito que ele quiser falar comigo. E eu tinha duas escolhas, irmão. Sou mulher, tem um lado emocional, mas, né, eu fico meio melindrosa às vezes. Não, se ele falou assim comigo. Eu tinha duas opções, seja isso em direcionamento quanto ao meu ministério, quanto à parte profissional, como quem eu era como pessoa e a maneira como eu agia em casa como filha. Em todas as situações eu tinha as opções. Ou eu fico muito chateadinha e faço um bico desse tamanho e nunca mais falo com ele porque ele falou assim comigo. Ou eu falo: tá bom, pai, entendi, obrigada. Eu ia demorar um pouco para assimilar? Ia. Eu ia olhar meio de rabo de olho por alguns dias? Ia. Mas eu ia entender, eu ia pôr em prática e aí eu ia vencer. Você tem duas opções. Não se apegue tanto a como as pessoas falam com você, mas ao que elas querem dizer. Eu sei que a pessoa precisa se responsabilizar por aquilo que ela fala, como ela se comunica. Mas se vem a uma posição de autoridade diante da sua vida, alguém que você confia, alguém que você sabe que está ali para te fazer crescer, às vezes essa pessoa não vai falar exatamente da maneira que você gostaria de ouvir, mas você sabe que a motivação dela em te falar é para te ver crescer. Então, peça ao Senhor discernimento. O que Ele quis dizer com isso? Eu fazia muito isso com meu pai. Não tem todo o jeitão de príncipe encantado. Às vezes era só uma olhada. Eu falava: não fala nada, já sei. Porque eu sabia que era para me ver crescer. Então eu podia ficar insistindo na tecla do: porque você falou assim comigo de novo? Você foi duro de novo. Olha o jeito que você falou de novo. E cansar ele em me dar direções. Ou quando ele dá uma, eu falar: tá, acho que ele quis dizer isso. Acho que foi a respeito de tal coisa. Ele não vai querer o meu mal, isso não é sobre a minha identidade. Ele não está duvidando do que eu posso fazer, porque ele é a pessoa que mais acredita em mim. Então isso que ele está falando é para o meu bem, é para me direcionar isso. Então tá certo, meu coração aceita. Nós sabemos que quando ele traz uma direção, não é para vir com: mas aqui daquele jeito, e justificar. Nossa posição de direcionamentos, apontamentos que o Senhor nos dá para crescer é: sim, Senhor, entendi. Tá entendendo? Sim, Senhor, entendi o direcionamento que o Senhor me deu. Não vai ser do jeito que eu quero, né? Tudo bem. Eu recebo, eu agradeço e vou colocar em prática. Nós vemos isso e o nosso coração com isso vai aprendendo a lutar. A gente para de rejeitar o tratamento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A gente aprende a deixar de ser frágil e lidar com o confronto. Foi assim que Neemias perseverou. Nem todo mundo torce por você,
Mas se lembre quem te deu a visão, quem te chamou, quem te direcionou. A palavra de Deus, capítulo 6 de Neemias, versículos 15 e 16, depois finaliza dizendo que a obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Você faz a sua parte e Deus jamais vai negligenciar a dele. Aquilo que Ele disse que faria e liberou sobre a sua vida já está certo, já foi determinado, está decretado. A gente corresponde então com aquilo que a gente sabe que Deus já liberou sobre nós. O resultado disso, o muro reconstruído em 52 dias. Se isso não é exponencialidade, irmão, o que é isso? 52 dias o muro estava de pé, porque não havia distração com oposição, não havia desânimo que os distanciasse da chama que queimava, da primeira visão e chamado que o Senhor havia traído o coração deles. Filipenses 1:6, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a obra vai completar. E você vai continuar na obra? Com a tua parte, no que te cabe, da tua casa e com aquilo que você tem em mãos, dá para contar? Qual é a tua resposta para o Senhor hoje? Com o que você está mais preocupado? Com a oposição? Com a dificuldade da obra, a missão apresentada? Ou com esse coração que queima, essa fagulha que não apaga no coração, desde que você pensou a respeito de tal projeto, de tal direção, de tal sonho, de tal ministério? Você vai calar a voz, ou você vai corresponder com ela nessa manhã? Se coloque em pé no seu lugar. Eu de você fechava os seus olhos e começava a ser muito sincero com o Senhor, do motivo verdadeiro pelo qual um dia você se desviou do rumo, do caminho onde Ele colocou, o caminho que Ele aplanou para você. Eu de você buscava no Senhor quais vozes você tem escutado. O quão confuso você tem andado, porque as vozes da oposição têm sido muito maiores e muito mais fortes do que a voz que primeiro te chamou. E então seria um momento tão poderoso de você se derramar na presença do Senhor e pedir a Ele que se reconectasse com você.